Olá, aqui é a professora Júlia Teixeira, mestra em psicologia. Nesse vídeo, vamos falar sobre as alterações sensoperceptivas quantitativas e qualitativas. Antes de falarmos sobre as alterações, é importante explicarmos a forma como organizamos e interpretamos nossas visões para que as mesmas representem percepções significativas. Temos a percepção da forma, que precisa de algumas condições básicas para pôr ordem nas informações. Em primeiro lugar, fazemos uma diferenciação entre figura e fundo. A figura é tudo aquilo que consideramos objeto de nossa percepção, e tudo o que rodeia esse objeto de percepção é o resto, que é chamado de fundo. Ou seja, a figura é aquilo que está em evidência no momento, e todo o mais vira fundo. É interessante destacar que figura e fundo, elas trocam o tempo todo. Aquilo que é figura no momento seguinte passa a ser fundo e vice-versa. Isso nos permite perceber o todo em nosso campo perceptivo. Após a identificação entre figura e fundo, é necessário que também agrupemos as informações de maneira que a nossa percepção se torne mais rápida e eficiente. Para podermos agrupar de forma organizada e eficiente as informações, muitas das vezes usamos certos princípios, como de proximidade, que nos permite agrupar aquelas figuras que se encontram próximas, a continuidade, onde buscamos padrões que nos permitam reconhecer um padrão que seja suave e contínuo, e o fechamento, onde temos a tendência a preencher as lacunas para podermos criar um objeto completo, inteiro. As alterações sensoperceptivas são aquelas que ocorrem no processo de sensação-percepção. Lembrando que para desencadear uma sensação é necessário que exista um estímulo físico, químico ou biológico real para então ser percebido corticalmente. Essas alterações elas ocorrem devido ao funcionamento inadequado ou devido a alguma lesão adquirida que vão gerar desajustes em um ou mais tipos de percepção que possuímos. A acromatopsia, é uma alteração da sensopercepção, onde a visão, que é responsável por captar os comprimentos de ondas percebidas como cores, podem ter sua percepção alterada devido a problemas com os fotorreceptores, ocasionando a acromatopsia, que é também chamada de cegueira das cores. O acromata é incapaz de reconhecer qualquer cor. Seu espectro visível é visto como uma faixa cinzenta de várias intensidades. Por isso, são considerados como monocromatas, visto que apenas enxergam uma cor. A prevalência da acromatopsia é de 1 para cada 30.000. A acinetopsia é a percepção de movimento, também decorrente da nossa visão. Quando se perde a capacidade de perceber movimentos, nomeamos de acinetopsia, que pode levar à perda da capacidade de perceber movimento nas 3 direções, a altura, largura e profundidade. A prosopagnosia é uma alteração visual na percepção específica de faces familiares. A pessoa, devido a uma lesão adquirida na área temporo-occipital, perde a capacidade de juntar os detalhes do rosto de uma pessoa, necessitando apoiar-se em algumas características específicas para poder fazer o reconhecimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre as alterações sensoperceptivas quantitativas e qualitativas. Não podemos deixar de relatar sobre essas alterações devido a um funcionamento inadequado, que são divididas entre quantitativas e qualitativas. As quantitativas, elas se referem às imagens perceptivas com intensidades anormais, seja para mais ou para menos. Podemos citar a hiperestesia, que é a percepção aumentada na intensidade ou duração fora da normalidade. A hipoestesia, que são as informações via sentidos, são percebidas com menos intensidades, detectada em alguns pacientes depressivos.
Hiperpatias, que é quando um leve estímulo normalmente tátil é percebido como uma sensação muito desagradável. Analgesia, algumas áreas do corpo e pele são incapazes de sentir sensações dolorosas. E a anestesia, que é onde perde-se a sensibilidade tátil em algumas áreas da pele. As alterações qualitativas estão relacionadas às alterações sensoperceptivas chamadas de alucinação e ilusão. A ilusão trata-se de uma percepção falseada, deformada de um objeto real e presente. No lugar deste, outro objeto é percebido. A deturpação da imagem perceptiva se dá em função da mescla dessa com uma imagem representativa. Como exemplo, podemos citar um paciente internado numa unidade de tratamento intensiva. Esse paciente ele olha para o médico que está se aproximando e vê no pescoço deste uma cobra, quando na realidade trata-se de um estetoscópio. Já a alucinação ocorre quando a ausência de um objeto real, seu sentido é estimulado. As alucinações mais comuns são as visuais, mas também podemos citar as alucinações auditivas, táteis, musicais, olfativas, entre outros. Como exemplo, podemos citar aquelas pessoas que ouvem vozes. Dessa forma, as alucinações são um dos sintomas encontrados nas psicoses, como é o exemplo da esquizofrenia. A alucinação ela é um estado patológico, que requer um cuidado adequado. Essas são as principais alterações da sensopercepção dentro da psicologia. Espero ter contribuído para o aprofundamento dos seus conhecimentos ao longo desse vídeo. Até a próxima e bons estudos!